queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Felizmente. Nós somos um canal, um espaço de educação em psicologia e aqui nós acreditamos que é possível ser feliz. Mas é possível a gente fazer uma vida feliz e não a gente ter uma vida feliz assim de bandeja, né? A gente faz através dos nossos esforços e um deles é através do esforço do conhecimento. Aqui nós acreditamos que conhecimento é poder, mas que conhecimento fundamentado é poderosíssimo. Então, esse ano, a meta do Felizmente é a gente aprofundar esse conhecimento que está sendo entregue a vocês. O ano passado, produzimos um ano de material pincelando várias temáticas da psicologia e esse ano nós escolhemos 5 eixos para que a gente aprofunde a nossa conversa com vocês. Começamos janeiro com o tema da saúde mental. Começamos com a temática do Janeiro Branco, saúde mental enquanto há tempo, o que fazer agora? E fomos aprofundando para o conhecimento do tripé da saúde mental. E hoje nós vamos falar sobre a dificuldade, o desafio do diagnóstico em saúde mental. O que é normal, o que é patológico? Será que todo mundo hoje tem um rótulo? E vamos conversar sobre isso hoje aqui nesse encontro. Mais uma vez com nossa queridíssima doutora Mônica, seja bem-vinda. Eu sou Thaís Rodrigues, sou psicóloga, conduzo com minha parceira esse espaço. Satisfação imensa. Eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga, trabalho com estimulação cognitiva e psicoterapia e desenvolvimento de pessoas. E hoje eu estou duplamente feliz, porque a pessoa que nós vamos entrevistar, ela começou com a gente, no Felizmente. Quem acompanha o Felizmente desde o comecinho viu que Vitor estava lá. Desde as lives, né, no Instagram, na época da pandemia. Então, Vitor fazia parte do nosso, né, do nosso quarteto. Isso, quarteto. Do nosso time de profissionais de saúde mental. E daí, obviamente, quando se fala nesse tema de diagnóstico, não tem ninguém que tenha uma maior precisão nessa área do que Vitor. Vitor, ele tem um cabedal de conhecimento nessa área de diagnóstico que é invejável. Então, Arrasou, Vitor. Seja bem-vindo. Graças ao esforço dele e o amor que ele tem por essa área. Então, ele vem desenvolvendo esse trabalho desde sempre. Então, é claro que quando se fala em diagnóstico, a gente não podia pensar em outra pessoa, não é, Thaís? Perfeito. Então, me sinto feliz e gostaria de ressaltar que esse aprendizado que a gente traz aqui para esses podcasts, né? Ele, na verdade, a gente pretende alcançar todos vocês. Porque hoje a saúde mental virou um cardápio popular. Eu percebo que em todos os lugares as pessoas falam sobre o tema, mas falam de qualquer forma. Sem uma orientação um pouco mais precisa. Obviamente, essa semana até eu conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim, eu para ter frio no meu quarto, eu não preciso entender dos componentes do ar-condicionado. Eu preciso contratar o técnico que conserta o ar-condicionado. Então, ele não precisa me explicar o que é que tem dentro. Muito bem, eu concordo plenamente, eu quero que o ar-condicionado esfrie. Porém, eu preciso saber mexer com controle, né? Eu preciso saber, por exemplo, eu mesma fazer a limpeza do filtro do meu ar-condicionado. Uma coisa leve, não é nada demais limpar o filtro do ar-condicionado, é só tirar e lavar na pia, depois botar para secar e botar no lugar. Então, assim, coisas básicas. Subir e descer a temperatura. Isso. Por que ele dispara e desliga em algum momento? Isso. Algum conhecimento a gente tem que ter, né? Tem um técnico que vai lá na minha casa, que ele ensinou, né, aquela história do ventilador, que precisa estar naquele ritmo intenso para o ar-condicionado gelar bem. Eu não sabia disso, ele me ensinou. E nem por isso eu vou ser técnica de ar-condicionado. Com todo respeito aos técnicos, até porque eu adoro ar-condicionado. Porém, falando de saúde mental, vocês vão dizer, o que é que tem a ver ar-condicionado com saúde mental? É que hoje, a maioria das pessoas, alguns se colocam como técnicos, né, como se fossem profissionais na área de saúde, oferecendo diagnóstico, como cardápio. O que é que você quer? TDAH? O que é que você quer? É isso, é aquilo? É transtorno de ansiedade? E isso é um perigo, é um risco. Então, o Vitor hoje ele vai nos presentear com esclarecimento, não para nós nos tornarmos técnicos, mas para que nós tenhamos um conhecimento abrangente de uma área que se tornou tão popular, em razão da complexidade de alguns diagnósticos, né, e da necessidade de um tratamento adequado. Então, Vitor, seja bem-vindo ao nosso podcast, Felizmente,
do qual você tem um pouco do sangue dele, né? Nas suas veias. E eu quero que você fique à vontade para você se apresentar. Eu que agradeço o convite, né? Ainda mais quando é para falar sobre psicopatologia, né? As meninas tiveram contato comigo aí na pós-graduação e sempre foi um tema que eu me apaixonei muito desde o início por ele. E foi bem interessante porque quando eu estudei psicopatologia na universidade, era uma psicopatologia puramente psicanalítica, né? Então eu precisei estudar por fora, em casa, né? Uma psicopatologia mais nosológica, mais nosográfica e mais cognitivista, para que eu conseguisse encaixar esse tipo de estudo do transtorno mental com base na minha abordagem, que é cognitiva e comportamental. E aí foi quando as coisas fizeram sentido para mim, né? Aí eu já não estudava mais uma psicose como um mecanismo de defesa, eu já não estudava mais ansiedade como uma neurose ou um transtorno de personalidade antissocial como uma perversão, mas sim como alterações de níveis de traços de personalidade, né? Então eu fui me apaixonando por isso. Acabou que na graduação os casos mais difíceis, que eram os casos de transtorno de personalidade, né, de cluster B, eles encaminhavam para mim e eu fui cada vez mais me apaixonando por ele. É muito interessante essa temática de saúde mental e de diagnóstico em si, porque nós, como psicólogos, a gente tanto tem acesso ao diagnóstico nosológico e nosográfico, né? Todos nós aqui temos DSM-5-TR, agora a gente sabe ler, né, ele identificar algumas coisas e a própria prática clínica dá essa perícia para a gente, mas nós também temos o psicodiagnóstico, que seria uma avaliação mais aprofundada perante cada uma daquelas funções, né? Então, diferentemente do diagnóstico médico, o diagnóstico psicológico ele tende a aprofundar esse diagnóstico em cada uma das funções e mesmo assim, né, mesmo a gente tendo essa maior riqueza de detalhes, é tanto que na maioria das vezes o diagnóstico é feito em conjunto, né? Não é só um profissional de psicologia, tem um profissional médico e um profissional de psicologia, para justamente conseguir fechar isso. E mesmo assim a gente vai chegar em muitos casos que vai ficar no meio do caminho. Quantas vezes a gente não faz uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, em um adolescente com suspeita de autismo e os resultados são limítrofes. E a gente não sabe se aquilo é uma timidez exacerbada ou se aquilo é um autismo de suporte 1. E quem é que vai saber, sabe? Outro ponto que nós temos também dentro do diagnóstico em saúde mental é que a divergência entre profissionais sobre o mesmo caso ela é muito grande, né? Então, por exemplo, eu posso ver uma tangerina e enxergar aquilo como uma tangerina. Thaís vê e enxergar como uma laranja, né? O problema está ali o mesmo, o sintoma é o mesmo, mas o rótulo ele é diferente. Então, eu acho que o que eu quero contribuir com vocês hoje é principalmente falando a diferença do diagnóstico em saúde mental para os demais diagnósticos em saúde física, né? O que é que difere, porque é tão diferente o diagnóstico em transtorno mental, né? E falar sobre vantagens e desvantagens do diagnóstico. Porque nós temos hoje, né, até na mídia, devido ao acesso a informações, muitas que são sim cientificamente comprovadas, validadas, mas outras que são testes de internet, né, que mostram. Se você perguntar quem tem TDAH, meus pacientes, eu acho que 90% vai dizer que tem, né? E aí não se considera que o modelo social hoje está cada vez mais exigente. Então eles atribuem superestimulação, né? A superestimulação. Acaba que é muito mais fácil eu assumir que o déficit está em mim, né? Então, temos essas nuances, né? E eu quero falar também o porquê isso é tão perigoso, porque isso pode ser tão prejudicial, né? Mas eu queria contar um caso para explicar bem esses conceitos de diagnóstico em saúde mental, né? Então, vou me apresentar antes disso. Eu sou Vitor Nóbrega, sou psicólogo clínico. Né? Minha formação foi em terapia cognitivo-comportamental, tenho especialização em neuropsicologia. Quando eu me formei, acho que um ano depois, eu já tinha aberto supervisão, porque como eu fui monitor durante o curso inteiro, muitos alunos queriam supervisão minha. E eu lembro de um caso que ele foi bem marcante, justamente para diferenciar essa questão do que é uma doença e do que é um diagnóstico em saúde mental. A aluna me procurou, né, para atender um caso que ela não estava sabendo atender. E aí eu perguntei, né, o que é que ela estava tratando nessa paciente. Aí ela falou que estava tratando a ansiedade
dela. E aí eu perguntei, mas da onde vem essa ansiedade, né? Ela perguntou, aí ela falou, né? Não, ela tem ansiedade porque ela tem transtorno de ansiedade generalizada. Essa resposta, para quem entende do assunto, é como dizer que ela tem ansiedade por ter ansiedade. Isso não explica absolutamente nada, né? E aí eu perguntei, tá, mas como ela desenvolveu isso? Quais são os fatores psicológicos que fazem ela ter a ansiedade? E aí ela soltou essa pérola. Faz muito tempo isso, por isso que eu não tenho problema nem em falar, né? Não está mais na área até onde eu sei. Mas aí ela falou que era porque a mãe dela era muito ansiosa, né? Então, geneticamente falando, é provável que ela tenha herdado ali genes da ansiedade. Ansiedade biológica. Uma ansiedade biológica. Vitor, isso tem sentido? A certo grau, sim, né? Porque nós temos ali o repasse de genes que podem reagir mal a cortisol, que é um dos fatores, entre milhares de outros fatores que constituem uma ansiedade, né? Eu posso ter essa mesma alteração genética e não desenvolver ansiedade, né? E aí eu perguntei a ela, fulana, então digamos que essa tua paciente, né, tivesse sido criada por uma mãe adotiva, mas que essa mãe adotiva tinha uma visão muito vulnerável do mundo, se preocupava muito, catastrófica. Então, ela desenvolveria ou não desenvolveria ansiedade sem a carga genética, né? E ela ficou sem saber o que responder. E aí foi quando eu fui explicar. Diagnóstico, ansiedade, depressão, inclusive até transtornos de neurodesenvolvimento mesmo, né? Autismo, TDAH, eles são rótulos. Eles não são condições clínicas com história natural prescrita, com um desenvolvimento mapeado, né? É muito diferente, por exemplo, de um tumor, né? Que a gente sabe de onde se originou, a gente tem uma noção prognóstica, a gente sabe que ele pode ter alguns desfechos, mas são desfechos limitados, né? Eu sei que um tumor em específico em um paciente, se for o mesmo tipo de tumor, vai ter uma história natural muito semelhante em outro paciente. Já em saúde mental isso não existe. A minha ansiedade ela pode ser diferente da ansiedade de Thaís completamente, né? Inclusive o tratamento, tanto psicoterapêutico quanto medicamentoso, podem ser esquemas completamente diferentes por um mesmo quadro, né? Por mais que a nosologia ali, o manual, dê uma sigla ali do CID, do DSM ser a mesma coisa, não quer dizer que a gente tenha o mesmo transtorno, por mais que ele tenha, sim, o mesmo nome, né? Ô, Vitor, e acho que vem daí também a diferença da doença para o transtorno, né? Isso. Porque a doença você tem que ter aqueles sintomas similares. Isso. O transtorno o mesmo transtorno de ansiedade, ele pode funcionar diferente em várias pessoas. Até porque a ansiedade é uma reação natural do nosso organismo para quando a gente vive uma situação estressora. Sim. A ansiedade é natural, é normal e é necessária, né? Então, quando é que a gente vê o transtorno? É quando essa normalidade da vida, ela se torna tão excessiva, tão excessiva, tão excessiva que ela transborda, ela transtorna, ela excede. E é nesse exceder que mora o adoecimento, né? Isso. Aí você está dizendo aqui pra gente que para os profissionais, os técnicos que estudam, que têm uma dominância muito grande dentro dessa área, ainda assim é difícil. Imagina para o público leigo, né? Não, para o leigo é muito interessante porque há essa justificativa, né? É muito comum a paciente com transtorno de personalidade, né? Eixo 2 ali, borderline, geralmente cluster B, chega e diz, não, eu explodi a casa porque eu sou borderline. E eu sempre corrijo, faço, não. Você não explodiu a casa porque você é borderline. Você é borderline porque você explodiu a casa. Sabe? É o inverso em saúde mental. A saúde mental, a gente categoriza coisas que já existem, né? Que já estão ali no repertório comportamental, cognitivo e emocional do paciente. Diferente de doença, né? Como Thaís falou, a doença ela tem uma história natural, a gente tem uma etiologia para aquilo. Saúde mental, você diz, Vitor, mas no autismo nós vamos ter ali, né, alterações a nível de córtex pré-frontal. Tá correto? Tá correto. Mas eu não posso dizer que isso é causa. Por quê? Porque eu tenho alteração a nível de pré-frontal em psicopatia, em autismo,
em TDAH, em personalidade antissocial, em deficiência intelectual. Basicamente, todos os transtornos da DSM-5 vão ter alterações de pré-frontal. Isso. Né? Então, seria muito fácil, por exemplo, se através de um exame de imagem, a gente conseguisse detectar um transtorno mental. Aí a gente pega, por exemplo, um caso de esquizofrenia, onde existe sim uma alteração química significativa, né? Nós vamos ter ali uma hiperfunção, né? Uma hiperatividade dopaminérgica na via mesolímbica e uma hipofunção na via mesocortical. Então, se a gente pega, por exemplo, uma ressonância magnética funcional, isso apareceria. Mas mesmo assim, isso não justifica a esquizofrenia, porque poderia ser outra coisa. Poderia ser um paciente um pouco mais imaginativo, por exemplo, e com menos habilidade social, sabe? Então, é um conjunto. Saúde mental, a gente sempre vai sempre levar em consideração os fatores biológicos, psicológicos e sociais. O que é transtorno no Brasil não necessariamente é transtorno na África do Sul. Cultural, né? Existe também. um fator cultural muito forte, né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas vêm atrás desse diagnóstico, né? A gente trabalha com avaliação neuropsicológica, principalmente, é muito comum isso. Às vezes eu acho que é porque a pessoa quer tomar Venvanse para emagrecer. Já tive caso assim. Emagrece, é? Emagrece. É uma É relativo, essa né? parte, É uma anfetamina. É, porque eu tenho um paciente que toma Venvanse porque precisa Sim. e não emagreceu. Então ele manteve a dieta direitinho. Manteve. Porque, na verdade, tudo é muito... Por exemplo, a medicação psicotrópica, ela tem a sua aplicação e se ela for conduzida da maneira adequada, ela vai ter o mínimo possível de efeitos colaterais, né? Sim. Então, assim, por isso que eu sempre digo aos meus pacientes que eu indico, que eu encaminho para um psiquiatra, eu sempre oriento ele que ele siga a orientação do psiquiatra. Sim. Porque aí vem a questão inicial que nós falávamos do cardápio de... Não só de diagnóstico. Hoje em dia tem um cardápio de remédio também. Sim. E pelos né? efeitos Quer secundários. um Rivotrilzinho para você melhorar? Sim. As pessoas falam como se fosse assim, quer um Mentos. Isso. Eu já recebi no consultório um paciente, estou tomando um remédio muito bom, ele não é um remédio controlado. Eu disse, você está com ele aí? Tô. Eu disse, deixa eu dar uma olhadinha. Quando eu olhei, era um remédio tarja preta. Eu disse, não, esse remédio não é um fitoterápico de farmácia, né? Não é maracujina não, né? Não era maracujina se fosse, né? Então, a gente tem realmente... E veja a pressão que a gente, enquanto profissional, sofre, né? Porque essa clientela chega pra gente, ela já tem o diagnóstico, ela já tem o tratamento que ela vai fazer, né? Então, ela já tem toda uma condução e, assim, dentro do cardápio, normalmente ela já escolheu uns 3, 4, né? É difícil, muitas vezes, você dar um diagnóstico de imagina um cardápio de 3, 4, né? E tem um detalhe. E a pressão também que o profissional da psiquiatria sofre, porque já pensou um paciente desse, chega numa consulta e sai sem a receita? Pois é. E tem um detalhe, ainda tem pior, tem um prognóstico também. Quando ele recebe, por exemplo, eu já acompanhei pacientes que receberam as avaliações neuropsicológicas muito eficaz e com muita precisão a avaliação, muita precisão e o diagnóstico de TDAH. E essa pessoa disse, pronto, agora eu estou perdida, meu mundo acabou. Né? Sem entender que um cérebro TDAH ele é uma Ferrari. Se for bem orientada, se você botar uma Ferrari aqui na Epitácio, você vai se dar mal, né? Isso. Mas se você coloca uma Ferrari no lugar certo... Isso. E às vezes se apropriando daquele princípio do determinismo. Uma vez rotulado, eu vou ficar dali para pior, né? Para sempre. Não, é fixo. É uma realidade que está fixada. E não é assim, né, Vitor? E aí é onde eu gostaria de entrar até nos ganhos secundários, né? No caso, por exemplo, a gente está falando do Venvanse, por exemplo, esse emagrecimento ele acontece com pessoas que não têm TDAH, né? É uma anfetamina. Então, muitas pessoas, elas simulam no teste, né? Para ter acesso a essa medicação, para realmente ter uma finalidade de emagrecimento, por exemplo. E é uma droga como a coca... É a mesma classe, né? Então... E outra intenção que eu tenho visto muito é aquela utopia da máxima capacidade de rendimento, né? Então, a gente tem buscado hoje na nossa sociedade a gente render numa capacidade de performar máximo. E não é assim que acontece, né? A gente tem dias bons, tem dias excelentes,
tem dias ruins, tem dia que a gente faz o que deu, né? Só que quem busca estar sempre performando 100% o tempo todo, não consegue fazer isso de maneira natural, porque naturalmente nós não somos assim, mas às vezes busca um medicamento que vai me colocar nessa utopia da máxima capacidade o tempo todo, né? E o rebote que é o pior. Né? Nós temos hoje estudos já com correlação com quadros depressivos, que é só você analisar a lógica. Se eu estou utilizando anfetamina e está estimulando muito o meu corpo ele vai reagir através de um feedback negativo. Ele vai precisar recuperar essa energia, então ele vai deprimir. Né? Então, isso é muito comum. Né? Quando a gente fala assim, nessa necessidade que se tem hoje da busca por diagnóstico, né, vem muito esse padrão de a sociedade está vendendo um modelo de perfeição, que o que a gente tem acesso nas redes sociais são pessoas cada vez mais capazes, mais bem-sucedidas, né? E você vai estar sempre se comparando abaixo. É muito comum quando a gente vai fazer uma avaliação neuropsicológica, né, do paciente dizer, não, minha atenção é péssima, minha memória é péssima, não sei o quê. Quando vai ver, é melhor do que a minha, sabe? É bem melhor. E aí eu pergunto, por que você está se comparando? Com quem você está se comparando? Né? E por que você deveria estar se comparando com essa pessoa? Né? Então, assim, existe, claro, né? E de forma alguma a gente está aqui invalidando a necessidade do diagnóstico. Vou aproveitar para reforçar o porquê ele é importante. Né? É muito importante, por exemplo, a gente que está aqui como profissional de saúde, a gente falar realmente em diagnóstico, porque facilita a comunicação. A conduta também. A conduta facilita a própria literatura científica. Imagina se eu fosse fazer um artigo para a depressão de Vitor, para a depressão de Thaís, para a depressão de Mônica, para a ansiedade de Júlio. Não tinha como. A gente tem que juntar isso, né, em conjunto de sintomas que são relativamente ali mais próximos, para a gente conseguir montar um plano terapêutico, para a gente conseguir ter uma visão prévia. Porém, chegando na psicoterapia, aquele diagnóstico para a gente não vai ajudar muita coisa. A gente vai precisar formular aquele caso por inteiro. Né? Como eu falo, o que torna a psicoterapia um pouco mais aprofundada em termos de diagnóstico é porque a gente não precisa preencher os critérios do DSM. A gente tem que entender o porquê aquilo existe. Né? Ou pelo menos como aquilo se mantém. Na vida da pessoa, né? Isso, ou pelo menos como aquilo se mantém. Porque Thaís me fala, vou te encaminhar, Vitor, uma paciente com transtorno depressivo maior. O que é que eu sei dela? Eu sei que ela tem mais de 6 meses desses sintomas, né? Eu sei que ela está com o humor rebaixado, né? Eu sei que ela pode estar em um estado de déficit cognitivo decorrente do grau da depressão, que pode existir ou não ideação suicida, já me dá uma noção. Mas a depressão dela pode estar sendo causada por um fator completamente diferente de uma outra paciente, por exemplo. Né? Então, nós não temos como ter acesso à total etiologia dos transtornos mentais. Né? Então, transtorno mental são rótulos, são formas explicativas que nós temos. Não são entidades clínicas, né? Não são doenças, como a gente falou. Isso é importante deixar muito claro, que é o que a sociedade não entende. Né? A sociedade ela tende a ver aquilo como uma doença e isso vai fazer com que esse transtorno ele faça parte de uma crença autorrealizadora. No sentido, eu tenho TDAH, então eu sou incapaz. Aquele viés de confirmação, né? Viés de confirmação. Você vai buscando as situações que confirmem aquilo que você tem, né? O olhar de túnel só para aquilo ali que vai confirmando. Isso. Eu sempre dou o exemplo de que quando eu era bancário, eu esquecia a chave do cofre do banco todos os dias. Era impressionante. Dava 4h30, estava a minha gerente administrativa no meu pé para eu ir atrás dessa chave. Aí você pode pensar, eita, Vitor tem TDAH. Ele tem um déficit de memória, ele tem um déficit de atenção. Né? Quando, na verdade, eu não tinha déficit nenhum. O que eu tinha era um processo de distração. E distração ele não é uma deficiência atencional. Ela é uma mudança de foco. Eu tinha tanto problema na minha mente que ao invés de eu focar em atividades rotineiras, eu estava focando nas atividades das preocupações que minha mente estava gerando. Né? Então, é o que a gente chama na psicologia de pseudoamnésia. Né? Na verdade, eu não lembrava de onde estava a chave, porque sequer eu processei aonde eu deixei a chave. A cabeça estava porque a atenção estava viajando. Né? Então, você dá esse diagnóstico sem entender a fundo, né, o quadro daquela pessoa, é uma maneira inútil e muito perigosa da gente conduzir tanto um tratamento psicoterapêutico
quanto um tratamento psicofarmacológico, né? Porque essa é a necessidade desse aprofundamento. Às vezes o paciente não entende, por exemplo, eu levo de 2 a 3 sessões só de avaliação, antes de iniciar o tratamento. Né? Alguns pacientes são mais rápidos, claro, quando é um profissional que encaminhou, que eu confio, que já diz, sei lá, Tiago, Arnaldo me encaminhou, Vitor, é um paciente assim, tal, eu confio neles, então já tem uma noção. Né? Eu vou investigar ali o que está faltando, né? O que tem mantido aquela ansiedade, que é uma coisa que as pessoas não entendem. Fala de ansiedade, mas entenda, todos os quadros de ansiedade, como todos os quadros de transtornos relacionados a traumas e estressores, como estresse pós-traumáticos, e todos os transtornos relacionados a obsessões e compulsões, como toque, tricotillomania. Todos esses transtornos, eles só existem porque estão sendo reforçados. Não é do nada. De alguma forma, o paciente está reforçando eles. Então, muitas vezes, ele foca só no sintoma, né? E só conversa com os profissionais sobre o sintoma e ninguém pergunta o que ele está fazendo para manutenção desse quadro. E assim, a medicação vai ajudar, geralmente são com inibidores de recaptação de serotonina, né, no caso de toque, que ajuda, tem comprovação científica sim. Porém, se a gente mantém a contingência de reforçamento, nada vai adiantar. Vai ficar no remédio a vida inteira. A vida inteira. Então, assim, de vantagem diagnóstica, a gente tem essa comunicação entre os profissionais de saúde, a gente tem a pessoa em relação a um senso de conhecimento sobre ela mesma, né? Opa, eu tenho essa dificuldade porque eu tenho isso. Ou então, eu tendo a oscilar de humor porque, por exemplo, um bipolar saber que ele é bipolar, isso é muito importante, até para ele identificar quando ele está tendo uma virada maníaca ou hipomaníaca ou uma virada depressiva. Né? Então, o diagnóstico ele realmente ele é muito útil, ele é muito importante para nós, como profissionais, para o paciente, né? Mas ele pode ter um lado muito ruim, né? Que é isso que a gente está falando. Primeiro lado, a aceitação incondicional do quadro, onde o paciente ele vai se desmotivar a se tratar, porque ele já se enxerga daquela forma. Eu sou isso, eu vou me comportar de acordo com isso. Ou porque ele gosta, de alguma forma, às vezes até inconsciente, dos ganhos secundários, como você falou, da questão do emagrecimento. Então, assim, eu tenho isso, não vou trabalhar, né? Eu tenho isso, ninguém vai passar nenhuma preocupação para mim. Então, eu vou, de alguma forma, tendo algum ganho ali, e aí eu fico preso naquele rótulo, porque o ganho secundário me é... reforçador. Me é vantajoso. Agora, sim, o pior não é o diagnóstico. O diagnóstico prescrito pelo profissional, né, psiquiatra ou psicólogo, é justo, né, é legítimo. E quando esse diagnóstico é feito pelo próprio paciente, ou por alguém da família dele, né? Então, assim, partindo para o segundo tópico, Vitor, a gente já percebeu que diagnosticar é uma situação que exige muita responsabilidade, sim, tem sua importância, né, mas precisa ser ponderado sob diversas óticas. Isso. E exige tempo. E exige tempo, como você falou. Exige competência. Né? Exige. Então, assim, agora, fazendo uma breve, vamos dizer assim, uma passagem sobre a régua dos transtornos, né, dos transtornos psíquicos. Eu gostaria que você oferecesse isso aos nossos ouvintes. É uma régua dos transtornos existentes na psicopatologia. Sim. Eu vou falar um pouquinho da dificuldade diagnóstica de cada um, a gente vai pegar a maioria dos grupos, né? Alguns são mais fáceis, que eu consideraria os transtornos de neurodesenvolvimento, né? Onde você vai ver ali um déficit que ele ocorre desde o nascimento mesmo, né? Por mais que a gente tenha, por exemplo, no caso do autismo, um desenvolvimento normal até certa idade, geralmente depois uma regredida, mas necessariamente esses transtornos, eles acometem a infância. Não existe isso de TDAH depois dos 19, 20 anos, que é comum. Chegar, eu acho que tem TDAH. Quando você vai ver, nunca teve uma reprovação, nunca teve uma nota baixa, nunca precisou de ensino. Beleza, pode até ter, mas ele teve que ter criado uma tanta estratégia. Ferramenta, não foi? É muito, muito importante para ele ter conseguido esse feito. Né? Então, nos transtornos de neurodesenvolvimento, são os transtornos onde acometem o início do desenvolvimento. Então, está ali o autismo, deficiência intelectual e seus diferentes graus. Transtorno de aprendizagem específico, como a dislexia, descalculia. Nós vamos ter o transtorno de TIC, como Tourette, né? Engloba isso.
Puxando também para outro mais biológico, que é mais claro, né, de você ver uma história natural, seriam os transtornos neurocognitivos, que seriam as demências. Demência frontolateral, demência de Alzheimer, né, e etc. Entrando no aspecto, e aí eu vou até usar a psicologia clássica para ir diferenciando um pouco, não que eu utilize isso hoje na prática clínica, mas se a gente puxa aí para as psicoses, né, os transtornos da esquizofrenia, o espectro da esquizofrenia, seriam os transtornos onde há predominância de delírios, alucinações, onde há um rompimento com a realidade. Vitor, é muito fácil diferenciar isso da normalidade. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, é uma personalidade mais esquizoide, ou, na verdade, uma personalidade mais esquizotípica, ou até mesmo líderes religiosos, que pode ter um viés, né, políticos podem ter, essa questão da paranoia, né, que se aproximaria muito também de uma esquizofrenia paranoide, de um transtorno delirante, onde não teria alucinação, mas teria o delírio, também ficaria nesse limiar, não é? Entrando aí nos transtornos psicóticos, se a gente entra, por exemplo, em transtornos dissociativos, são transtornos onde um indivíduo ele vai ter uma dissociação, ele vai perder ali uma experiência mnêmica, né, decorrente de um trauma, geralmente. Então, por exemplo, a polêmica que a gente tem hoje em transtorno de personalidades múltiplas, né, que seria o transtorno dissociativo de identidade, que eu particularmente não acredito nesse transtorno, mas ele até hoje ele está lá no DSM-5-TR, né, revisado, mas assim é muito pobre, né, a validação científica dele é muito pobre, por isso que existe essa polêmica, nem todo mundo acredita. Parece ser muito um transtorno iatrogênico mesmo, ou seja, um transtorno que é induzido pelo próprio tratamento, sabe? Então, o psiquiatra, o psicólogo, por acreditar naquilo, acaba induzindo o paciente a achar que ele tem aquilo. O né? viés de confirmação. O viés de confirmação. Ou então até mesmo por uma estratégia de defesa. Ah, não fui eu que fiz isso, não. Foi esse craninho, que é a outra personalidade, né? Então, aí vamos ter os transtornos de ansiedade, né? E dentro dos transtornos de ansiedade, que antes era um conjunto só, hoje a gente separou em 3. Então, os de ansiedade mesmo é onde vai ter ansiedade generalizada, que seria uma preocupação excessiva, né, com riscos e intolerância a incertezas, que é o TAG, né? As fobias específicas, que são medos de coisas específicas, por exemplo, aracnofobia, medo de aranha, claustrofobia, medo de lugares fechados, de avião, sinofobia, de avião o de avião, a sinofobia, que é de cachorro. Todos esses são fobias específicas. Transtorno de pânico, né, entraria também aí. Agorafobia, que é muito associada ao pânico, que é o medo de estar em lugares abertos e não ser socorrido, né? Nós vamos ter o mutismo seletivo também, que é um tipo de transtorno de ansiedade mais presente em crianças, né? Puxando para os transtornos relacionados a traumas e estressores, o transtorno de estresse pós-traumático, que após um trauma significativo, essa pessoa passa a desenvolver um padrão evitativo daquele tema, ela tem sonhos recorrentes negativos com aquilo, né? Se passar dos 6 meses, a gente já pode diagnosticar com estresse pós-traumático. Antes disso, seria um transtorno de estresse agudo. Vê que são as nuancezinhas entre uma coisa e outra. Sim. Assim como na esquizofrenia. Né? Na esquizofrenia precisa dos 6 meses. Antes disso é transtorno esquizofreniforme. E antes de um mês é episódio psicótico agudo. Né? Então, o diagnóstico vê que ele vai servir mais para esse tipo de nuancezinha. Né? Mas o quadro clínico é o mesmo. Por isso que tem provisório, né? Diagnóstico isso, provisório. Exato. E aí nós vamos ter, depois disso, os transtornos somatoformes, né? Mais ligado à autoimagem, à aparência, dismorfismo, né? Juntando ali depois com os transtornos alimentares também, né? Que aí inclui tanto anorexia, bulimia, como o transtorno de pica, o nome é esse mesmo, né? Que é o de comer objetos que não são nutritivos. E aí vamos chegando nos transtornos relacionados a uso e abuso de substâncias, né? E aí tem inúmeros, né? Porque nós temos várias drogas. Então, abuso de álcool, intoxicação por álcool, dependência de álcool, cocaína, não sei o que, tal. É tanto que a parte gigante, né, dos transtornos. E chega a minha parte preferida, né? Que são os transtornos de personalidade, onde nós vamos ter aí ainda uma maior dificuldade no diagnóstico. Tu pulou de depressão. O transtorno de humor, né? De humor. Que fica lá, na verdade, ele é logo após de ansiedade, Não, é logo após a esquizofrenia.
Porque como tem o bipolar psicótico e o depressivo psicótico, eles deixam logo após. Aí os transtornos de humor tem a depressão unipolar, né? O transtorno depressivo maior. Nós temos também alguns quadros infantis, né? De alteração de humor. Aí nós temos bipolar tipo 1, bipolar tipo 2, né? Que o que varia aqui em um deles precisa existir uma mania mesmo. E no tipo 2 tem que ser um quadro hipomaníaco, né? Eu pulei também os transtornos mais comportamentais, né? De crianças, né? Os transtornos externalizantes, disruptivos, onde está o transtorno de conduta, onde está o TOD, né? Transtorno opositor desafiador, piromania, entraria... Porque são tantos, né? Acaba uma coisa, outra vai Vitor, passando. deixa eu fazer um recorte. E eu acho interessante porque a gente, nessa popularização dos diagnósticos em saúde mental, a gente vê que nós somos o país mais ansioso do mundo, nós somos o país mais depressivo da América Latina, nós falamos muito do TDAH, né? Aí, às vezes, aparece uma modinha do borderline, uma modinha do narcisista, né? Isso. Mas veja o leque... Gigante. Só que a gente fica em 5 transtornos, rodando em 5, né? Até porque, se você parar para pensar, a ansiedade, ela mimetiza muito desses transtornos. Então, por exemplo, TDAH e ansiedade. Gente, é fácil a gente definir em livro, mas na prática é muito difícil, porque tu não sabe se aquela desatenção é por uma questão de a pessoa não conseguir controlar um pensamento ansiogênico, né? E vai ter o mesmo sintoma social, né? Mas inclusive a própria ansiedade de doença também, que entraria nos transtornos somatoformes, né? O transtorno de ansiedade de doença, né? Onde a pessoa fica, que é antiga... hipocondria. Isso, que é antiga hipocondria, né? Que a pessoa fica tão preocupada com aquele quadro, né? Que ela acaba autorrealizando aqueles sintomas, né? Então, tem um leque gigantesco, de fato, né? Por isso o diagnóstico ele tem que ser cada vez mais estudado, por isso que eu falo muito para os alunos de psicologia, né? Eu gosto muito, na verdade eu sempre, nessa parte de diagnóstico, sempre encaminho para algum psiquiatra, para a gente trabalhar junto. E tu acha que a gente fica rodando ali naqueles 5, né? Porque, veja, quando a pessoa se autodiagnostica, quando ela se autorrotula, quando o vizinho dá um rótulo a ela, não é um transtorno desse guardado na gavetinha. Não, é um mais famoso. É o famosinho. Roda em cima do famosinho, do que aquela galera que tá no BBB falou, aquela galera que tá na novela falou. E aí todo mundo, naquele momento, começa a falar mais e um monte de gente tem aquilo, Identifica, né? Apareceu no Big Brother alguma coisa, chega no consultório na semana que vem. Olha, eu tô achando que eu tenho isso. Mas é porque justamente falta a questão do conhecimento técnico. Né? Eles entendem do frio, mas não entendem dos componentes do ar-condicionado. Mas, enfim, aí onde entra o técnico, né? O profissional da área de saúde, que quando o Vitor falou, eu, no mínimo, passo 3 sessões para fazer uma avaliação inicial, né? Uma avaliação. Então, assim, essa onda, que é uma onda positiva, eu vejo como positiva, do cardápio das doenças mentais. Das pessoas discutirem doença mental no Uber, na mesa de bar, né, de uma maneira mais popular. Menos tabu, menos tabus, né? Porque no passado, essa semana, né? uma pessoa me disse, mas por que é tanta doença mental hoje? Eu digo, olha, sempre teve doença mental, só que as pessoas que eram consideradas loucas, elas iam para um sanatório. Então, o mundo se dividia em são, que na verdade não tinha são, né? São nenhum. Os sãos e os loucos. Os loucos eram expulsos da sociedade porque eles incomodavam. Hoje, até os considerados loucos, na verdade, são criativos. Tem uns loucos que são maravilhosos. Tem gente louco que eu adoro. Porque é uma criatividade... Veja que coisa perigosa, porque a Organização Mundial de Saúde começa definindo saúde como um completo bem-estar biopsicossocial. Quem molesta está em completo bem-estar biopsicossocial, né? Que utopia. Aí eu vejo assim, não tenho saúde, então eu tenho doença, né? Isso. E aí qual é a doença que eu tenho? Aí eu vou me encaixar em um Mas lugar. aí a gente tem que entender o seguinte, na vida, quando você nasce, até a hora que você escapa, não tem como você não ter doença. Sim. Um bebê tem doença. Então, se a gente tem doença física, a gente também tem doença assim como eu posso estar com uma lesão no braço e estar com saúde.
né? É uma questão subjetiva. Exato. Você pode ter, por exemplo, aí eu estou numa fase muito ansiosa. Por alguma razão, que eu nem sei por quê. Sei lá por quê, mas isso não caracteriza um transtorno. Tanto Não. que... Mas pode se transformar num transtorno. Sim. Isso. Tanto que um dos elementos que compõem ali os critérios diagnósticos e suas diretrizes é que tudo isso, todos esses elementos, eles precisam causar prejuízo na vida de uma pessoa. Sintomas Sim. clinicamente significativos. Isso. E que é uma categoria extremamente subjetiva. Sim. Porque dá ao profissional, será que está sendo clinicamente significativo? Será que não está sendo? Né? E é isso que a gente vai ter que entender. Trabalhar com saúde mental é aceitar que a gente nunca vai chegar num denominador comum quanto a um transtorno. Tem pacientes meus que vão ser diagnosticados por outros profissionais, mesmo com minha avaliação neuropsicológica, vão ser diagnosticados com autismo. Que para mim não é, mas pode ser. Mas que é tão leve que vai ser simplesmente uma questão de rótulo. O tratamento, independente se ele vai ser rotulado com timidez grave, com ansiedade social ou com autismo suporte 1, é o mesmo. São as habilidades Mas a o serem pessoal desenvolvidas, precisa né? dar licença para estacionar o carro. Exatamente. Aí tem os benefícios, né? E veja, quando a gente pensou nessa questão do aprofundamento, nessa temática, né, o desafio do diagnóstico, e que a gente pensou em ti, Vitor, porque quem conversa com você um pouco mais vê que você é apaixonado pela psicopatologia, mas você não se limita a ela. Né? Se Sim. for conversar de psicologia positiva, você conversa, se for conversar da psicanálise, você conversa. E aí hoje também está existindo uma super especialização. Né? Então, a gente se especializa tanto numa área que eu acabo só vendo aquilo. É como aquela frase que diz que para quem só tem um martelo, todo problema é um prego, né? Então, assim, hoje a gente tem essa super especialização das áreas, inclusive da nossa área. Eu sou psicólogo que trabalho só com um problema de emagrecimento. Eu sou psicólogo que trabalho só com uma categoria. E aí eu acabo enquadrando tudo ali. Porque se eu perco esse olhar mais generalista, se eu perco esse olhar mais integral, né? Aí eu acabo tendo um perigo de enquadrar todo mundo no meu martelo. Isso, porque às vezes não é uma depressão, às vezes é uma falta de propósito, sabe? E esse que é o problema, assim, que é que eu digo com meus alunos, não estudem, vocês como psicólogos, vocês têm um papel, não estudem para serem maus psiquiatras. Sabe? Porque às vezes ficam focados só em adoecimento, que tira o que a psicologia tem de mais importante. Perfeito. Que é o total do ser humano. Né? Então, assim, eu vou estar lá quebrando cabeça em caminho para Tiago, caminho para Arnaldo. Né? Ó, fecha aí, a gente discute, mas quem vai dar o diagnóstico é você. Ótimo. Sabe? Eu acho, a minha parte, eu acho tão interessante isso, porque eu acho já tão difícil o nosso trabalho. Porque a gente tem que pegar função por função. A gente tem que avaliar família, a gente tem que avaliar contexto, tem que avaliar história de vida. Emoção. Né? Emoção, né? Padrões cognitivos, crenças. Comportamento né? disfuncional. E a pessoa ainda quer chegar num diagnóstico sozinha ali e dizer, é isso. Claro que uma coisa é mais fácil, outra a gente tem capacidade para isso. Mas eu acho um diagnóstico muito mais rico. Por isso que eu não falo nem de diagnóstico, eu falo conceituação de caso, sabe? Quando eu vou dizer que um paciente tem ansiedade, eu tenho que justificar aquela ansiedade em toda a fórmula comportamental. Para dizer, ó, faz sentido ele ter essa ansiedade e ela é reforçada por tais e tais fatores. E o tratamento é esse. Quer remédio? Beleza. Vai para Tiago, vai para Arnaldo, vai para algum psiquiatra, que aí ele dá o CID e dá o remédio. Eu acho a melhor forma de trabalhar, né? Porque nem atrapalha o nosso trabalho, né? Como já chega para eles muito mais bem avaliado. Então, assim, nesse sentido do aspecto, né, da necessidade diagnóstica e tal, eu queria até dar um exemplo para vocês verem como isso é sutil, né? Isso é coisa muito recente, eu já era formado, já estava na graduação, que é a questão da esquizofrenia. A gente tende a achar a esquizofrenia uma coisa muito fora da realidade, né? Que é o estereótipo do louco. Né? Na Europa, e está chegando já no Brasil esses conceitos, um conceito que a gente chama de esquizotipia benigna. O que é a esquizotipia benigna? Traduzindo, é um paciente psicótico, porém, como ele é aceito socialmente,
por ser visto como um vidente, por ser visto como um guru, por ser visto como líder espiritual, ele acaba que não desenvolve os sintomas negativos da esquizofrenia, que são os sintomas mais perigosos, né? Então, ele vive em sociedade e tem uma sobrevida tranquila. Mas se você pegar o cérebro dessa pessoa numa ressonância magnética funcional durante um surto e pegar de um esquizofrênico, são as mesmas áreas que vão estar sendo ativadas. A gente vai ter ali também sobrecarga dopaminérgica, a gente vai ter morte neuronal, a gente vai ter aumento ventricular em ambos os casos. Sendo que um, por ser excluído da sociedade, vai ter os sintomas negativos, que são sintomas decorrentes da hipofunção da via mesocortical. Então, rebaixamento de humor, déficit cognitivo, isolamento social. Entretanto, em ambos os casos, vai ter a hiperfunção da via mesolímbica, ou seja, alucinações e delírios. Eu gosto muito desse conceito porque mostra que uma pessoa que escuta uma voz e é julgado aquilo como uma doença, ela vai ser excluída. Uma outra que escuta uma voz e é aceita que é a voz de um espírito e ela é acolhida dentro da sociedade, ela não vai ser excluída e ela não vai desenvolver uma outra parte da doença. Ou seja, Embora o ela ambiente, tenha o mesmo diagnóstico. O mesmo problema. O ambiente Sim. faz toda a diferença. O contexto, Toda a né? O diferença. contexto onde está Isso. inserido. Isso. Agora, isso não quer dizer que a gente não deva tratar, que é outra polêmica também, né? E Inclusive, tem um talvez- detalhe, às vezes esses religiosos, né, que se dizem profetas, vamos chamar assim, eles têm realmente Sim. esse transtorno, mas eles não são conscientes disso. Isso, não são Porque conscientes. tem uma característica, inclusive, da psicose, que é você negar a própria psicose, né? Isso. Ah, A egossintonia. Isso. Uma pergunta bem interessante. Dr. House, Eu assisti poucos episódios. mas você já... Eu sei mais ou menos como é. Eu assisti vários. Ele é muito inteligente. Ele faz diagnósticos precisos, super difíceis na medicina, mas ele é impossível de se relacionar com ele. É cruel. Rabugento. Ele é cruel. Então, assim, Habilidade é social um caso zero. assim, e ele também é isolado, né? Ele se isola, ele tem várias características assim bem relevantes para ser diagnosticado como alguém que tem um transtorno, né, psicológico, mas ele é o melhor médico do hospital. Já tentaram botar ele para fora não sei quantas vezes. Só que ele faz diagnósticos precisos e promove aquilo que a medicina espera promover, que é a cura do paciente, né? É porque, para pensar, num caso como esse, né, as áreas que a gente está falando aí cerebrais são áreas mais voltadas para o pragmatismo. Né? Então, realmente, ele pode ter essa coisa muito lógica, mas ter déficits em áreas mais empáticas, mais Sociais, sociais, né? Então, puxaria ali para um autismo, ou então até mesmo uma personalidade mais esquizoide. Ou transtorno de personalidade. Esquizoide, isso. Um transtorno de personalidade cluster A, né? Ali. Não digo paranoide, porque não parece que tem paranoide, nem esquizotipo, porque ele não é estranho, mas um traço esquizoide. Que é importante também salientar que os transtornos de personalidade, todos nós temos traços de todos. Né? Verdade. Mas eu costumo, quando eu vou dar aula de avaliação... Transtornos ansiosos também. Também. Transtornos de depressão também. Na O de verdade, humor, né? todos. Quando eu Todos. fiz a psicopatologia na universidade, eu fiz com o Dr. Alfredo Minevino, e quando eu terminei a disciplina, eu digo, eu tenho um pouco de tudo. Lasquei, não vou poder ser psicóloga, não. Eu gosto daquele meme do monge estirando o dedo na rua. Aí diz assim, se o monge tá assim, imagina a gente. Aí Alfredo dizia, a diferença não está em você ter ou não ter esse sintoma, né? A diferença está na intensidade e na frequência e no prejuízo desse sintoma dentro da tua vida. E eu gosto muito da referência da Fernanda Landeiro, que é da TCC, que ela diz assim, a gente pega as coisas isoladamente, imagina um bolo. Se eu tiver um ovo, eu não tenho um bolo. Se eu tiver um ovo e uma manteiga, eu não tenho um bolo. Se eu tiver um ovo, uma manteiga e uma farinha, eu ainda não tenho um bolo. Se eu tiver um ovo, uma manteiga, uma farinha e um leite, eu ainda não tenho um bolo. Tem uma panqueca. Porque eu tenho que misturar tudo. Eu tenho que botar no forno. Existe uma complexidade para que eu diga, aí sim eu tenho um bolo, né? Então, às vezes, agora você fez igual aquela galera com o Vitor, que diz assim, olha, eu tenho isso, isso e isso, doutor. Tem o quê? Que a gente escuta muito isso, né? Thaís, eu tô assim, assim, assim. Eu tenho o quê, hein? Aí eu digo, mulher, eu não sei não. E a pessoa diz, tu é tão incompetente. Eu não tenho como dizer o que é que você tem com 4 ingredientes fora de um contexto, né? E se é que tem alguma coisa, né? É, se é que tem isso. alguma coisa que seja
nosológica ali, Sim, classificada. no sentido do diagnóstico, né? Isso. Eu não consigo dizer nem de sofrimento, quanto mais de diagnóstico. Isso. E às vezes a gente, como a gente faz uma avaliação das funções, né, não só a avaliação do DSM, né, a gente avalia função por função, muitas vezes você vai ter ali alterações nas funções, digamos, eu tenho ali um déficit a nível de pré-frontal, por exemplo, rebaixamento de funcionamento executivo, baixo controle inibitório, baixa memória de trabalho, baixa flexibilidade cognitiva, visoconstrução alterada, mas aí uma memória acima da média, que esses conjuntos não vão necessariamente dar uma hipótese diagnóstica. Porque cada ser humano ele é único, né? Então, não tem como. É como traço de personalidade, que eu ia falar, né? Traço de personalidade, todos nós temos todos os traços. Thaís é super... digamos que Thaís seja bem introvertida, mas ela tem o traço da extroversão. Porém, o traço da extroversão dela é baixo. E o meu é alto, por exemplo, se eu for extrovertido. Né? Mas todos nós temos os 5 grandes fatores. O que faz um ser patológico e o outro não ser patológico é a inflexibilidade e a força de cada um desses traços. Né? Então, sei lá, um border, por exemplo... Quais são os 5 grandes fatores? Nós temos neuroticismo, né, que é o fator associado à ansiedade, depressão, seria o lado negativo da personalidade. Nós temos a extroversão, que a extroversão é a necessidade de contato social, então menos extroversão, menos necessidade, mais extroversão, mais necessidade. Nós temos a socialização, que é no sentido de pró-sociabilidade, então é onde o psicopata dá baixo, que seria a questão da gente aceitar e seguir normas sociais, respeitar os outros, né? ter empatia. Nós temos o traço da realização, que é muito importante, por exemplo, a avaliação para empresas e tal, que é o foco no trabalho, foco na produtividade, ou baixo foco nisso. E, para finalizar, nós temos o traço da abertura. E esses traços, eles podem ser muito bons ou ruins. Por exemplo, trabalhei com HIV e inclusive da pós-graduação, né? Foi HIV e funções executivas, e traços de personalidades e HIV. A abertura é um fator da personalidade que ele é muito bom em certo ponto. Você é menos preconceituoso, você gosta de conhecer países diferentes, você gosta de estudar coisas diferentes, tua mente é mais aberta, né? Tanto que o nome do traço é abertura. Porém, você é muito mais sujeito a experimentar riscos. Você necessita mais de estimulação para se sentir vivo. Né? Então, todo traço ele tem um lado bom e um lado ruim, sabe? Mas quando é que isso vira um transtorno? Quando ele é inflexível e quando ele é clinicamente significativo. Entrando em personalidade ainda mais, quando ele destoa do modelo social vigente. Por exemplo, traços hoje narcisistas e antissociais, no Ocidente, eles são cada vez mais naturalizados, porque a cultura neoliberal valoriza esse traço. Sim. Né? Agora, se tu pega esse modelo e põe na sociedade coletivista, por exemplo, isso vai destoar muito. Né? Lá eles têm os problemas dele. Né? Então, em sociedades coletivistas, por exemplo, é mais fácil você ter um foliadinho, uma psicose compartilhada, do que na sociedade individual como a nossa. Não é defender nenhum modelo social, não. Sim, é dizendo que cada um favorece transtornos e outros favorecem outros. Mas esse é o ponto, né? E o que é a patologia e o que é o jeito de ser, os interesses, a cultura, né? Isso. Que também dentro dessa avaliação, que vamos combinar, vai mais de 3 sessões, a gente consegue tendo mais respaldo para fazer esse diagnóstico, né? Nossa, e o mais importante é você avaliar corretamente, né? Ou não existir um diagnóstico. Eu acredito que na avaliação e na condução individual. Sim. Eu particularmente, eu realizo um trabalho personalizado. Sim. Não tem como ser, né, genérico se as pessoas são diferentes. Isso. Claro que, por exemplo, o paciente tem um sintoma muito forte de toque. Você sabe que em algum momento você vai ter que fazer uma terapia de exposição e prevenção de resposta. Só que não vem só o toque. Né? Vem outras coisas também que você vai ter que estar ali em conjunto, né? E decidir até pela adesão do paciente. Porque se eu ponho um paciente que ele tem um toque muito forte e na primeira sessão eu já faço uma atividade, ele não vai fazer. Ele vai fugir da terapia. Sim. Não é? Então, primeiro você vai quebrando aquela crença. E quando eu falei essa questão da avaliação ser 3 sessões, é o início. Né? Porque a avaliação é um processo que ele é contínuo. Enquanto você está atendendo o paciente, você vai estar avaliando ele.
né? De E repente, que umas às vezes até pelo informações... próprio vínculo, né? Porque assim, imagina, em 3 sessões, às vezes eu tenho uma informação minha que ela é muito segredo, sigilosa para mim, né? Que ela me é muito especial e perigosa à vista coletiva. Em 3 sessões eu vou partilhar essa informação com o psicólogo, que eu ainda não criei um vínculo Isso. e que muitas vezes vai fazer toda a diferença Isso, do acontece. diagnóstico, da condução terapêutica, de como é que eu vou fazer aquela avaliação com o paciente. Então, eu já atendi casos de que aquela informação que foi a virada de chave, ela veio um pouco depois, quando aquele paciente já se sentia ali no vontade. lugar seguro naquele espaço, né? Isso, exatamente. Perfeito. O que mais, gente? Na verdade, a gente entende que negar a existência de transtorno não é legal. Mas também transformar tudo em transtorno também não é legal. Eu acho que essas colocações suas, Vitor, foram preciosas. Para o E nosso que as público pessoas entender. entendam que a gente, para não cair num erro ou no outro, o que é que a gente Isso. precisa fazer? Buscar profissionais Sim, qualificados, Isso. técnicos capacitados, né? Não está recebendo um diagnóstico de um vizinho, de um Sim. irmão, de um parente, Do né? motorista do Ou Uber, da né? internet Do ou do Google, né? Para que a gente realmente busque. A gente viu por esse aprofundamento o quão complexo é, sim. Demais. o quão delicado é, né? O quão exigente é, que realmente... e faltou até a gente aprofundar um pouquinho, Vitor, o quão pesado é muitas vezes você receber um diagnóstico, você trouxe no começo, mas que às vezes a gente acaba trazendo um grande prejuízo na vida de uma pessoa, Isso. quando eu olho e digo assim, ei, tu tá com depressão. Não, eu acho que tu é autista, né? Sim. Olha que ofensa muitas vezes para a vida de uma pessoa e a gente não sabe o peso que isso pode ter no decorrer da vida, dado Isso. assim de maneira tão Sim. sem cuidado, irresponsável, né? Eu queria finalizar um daqueles Sim. textos que eu trouxe, né, falando sobre esse caso, que foi quando eu estudei psicopatologia na graduação. E aí eu coloquei assim, né, durante a graduação eu fiz uma prova que tinha uma questão que descrevia um paciente com medo de avião. Seguido da seguinte pergunta: qual dos seguintes transtornos é a causa mais provável de sua ansiedade? Né? Minha resposta por escrito teria sido: nada disso, porque os diagnósticos DSM são rótulos descritivos, não causas. A resposta correta para a professora era C, fobia específica tipo situacional. Aí eu fiz, se a pergunta fosse aberta, eu teria errado essa questão. Os transtornos mentais são construtos, não doenças. Eles são descritivos, mas não explicativos. Útil na comunicação em planejamento e tratamento, mas sem alegações de causalidade, homogeneidade ou limites claros. Então, foi uma forma de tentar resumir, né, um pouco, Perfeito. para trabalhar aqueles pais de paciente ou esposas de paciente que ficam o tempo todo: Vitor, qual o diagnóstico? Qual o diagnóstico? Qual o diagnóstico? Eu faço, olha, nem sempre a gente vai chegar no diagnóstico. Sim. Né? A gente sabe que ele tem sintomas X, Y e Z. Agora, infelizmente, talvez no DSM não tenha nada que junte esse X, Y e Z. Agora, se a gente sabe o sintoma, vamos tratar o sintoma. Qual a necessidade? É o que eu pergunto. Qual a necessidade de um diagnóstico? Né? E buscar todo esse conhecimento, não necessariamente o rótulo, né? Buscar todo esse conhecimento para facilitar a nossa vida. A gente trabalha num prédio que ele... Enfim, quando voltou da pandemia, aí eu não queria pegar os elevadores. Eu digo, eu vou pela escada, né? 4 andares, no instante você chega lá, 4 andares. Aí cheguei, estacionei, só que não eram 4 andares, eram 5 andares de garagem, um P1, que eu não sei o que significa, mais 4 andares, foram 10 andares, eu só consegui fazer isso uma vez, né? Depois, não, vamos embora estacionar o carro. E essa semana eu parei, cheguei no elevador, vi um rapaz todo suado, aí ele disse, 6º andar, aí disse pra moça, assessorista do elevador, 6º andar, que não é 6º, né? Porque eu tentei subir, é 12º. Mas o mundo moderno está arrumando um jeito de enganar a gente em tudo. Eu achei interessante essa colocação dele, porque se a gente tem o conhecimento, como ele adquiriu naquele momento e eu adquiri no meu primeiro dia pós-pandemia presencial, a gente começa a se movimentar de forma mais adequada. Mas quando a gente não tem o conhecimento, às vezes o que a gente acha
que é 4 se transforma em 10, ou o que a gente acha que é 6 se transforma em 12, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, realmente, com esse mundo moderno, não querer enganar a gente com as coisas. Verdade. E eu vou encerrar com uma frase, que eu sempre encerro com a frase, parece que as pessoas gostam, e essa é de Carl Jung. E diz assim: é uma questão de dizer sim a si mesmo, de se considerar a tarefa mais importante, de ter consciência de tudo o que faz e de manter uma constância diante de si em todos os nossos aspectos dúbios, nossas luzes e nossas sombras. Uma tarefa que verdadeiramente nos cobra o máximo. Carl Jung. Muito bem. Vitor, querido, muitíssimo obrigada pela sua agradeço. participação aqui no Felizmente, que é a sua casa também, né? Seja bem-vindo de volta aqui. Foi maravilhoso conversar com você. Fez todo sentido na nossa proposta de aprofundar o conhecimento e fechar esse eixo da saúde mental, né, com a sua fala também, que nós não vamos ter um mundo perfeito, a gente busca a perfeição e a gente não acha. E a gente trouxe um presente para você que fala sobre isso, a coragem de ser imperfeito. Poxa, Como preciso forma muito. de agradecer a sua participação Esse livro é aqui maravilhoso, conosco. Vitor. Esse Para livro. trabalhar os esquemas de padrões inflexíveis. Exatamente. A nossa dedicatória está aqui. Obrigada, viu, Vitor? Foi maravilhoso. Eu Galera, que agradeço. se inscreve no nosso canal. Coloca teu comentário. Chegou até aqui, comenta. A gente gosta demais de escutar o feedback de vocês em relação ao nosso bate-papo. Compartilha. Se gosta de pílulas de conhecimento, passa lá no Instagram, que lá a gente vai jogando pedacinho por pedacinho dessa conversa para que você também se beneficie. Muito obrigada, Vitor. Foi maravilhosa a sua participação. Você não só nos encantou, você nos presenteou com conhecimentos tão sólidos. Thaís, mais uma vez, obrigada. Né? Estar junto com você é uma honra. E felizmente é possível contemplar o sol. Vamos? Embora. Bora, Vitor. Felizmente. Bora brindar Vitor. com água. Mas já não vai ser porque hoje é Ah, sexta. sim. Felizmente É possível contemplar o sol.